Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos a iniciar um novo ano litúrgico, que começa com o primeiro domingo do Advento. Advento no sentido que a Igreja confere. Advento, aquele que há de vir. Há de vir, Advento. É a integração da Igreja do nosso tempo com as expectativas da Igreja dos primeiros dias, antes inclusive, quando se esperava a vinda do Messias. O Messias já veio, é Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, mas nós queremos participar daquele dinamismo histórico de salvação. O povo esperava, Deus prometera. Com Jesus de Nazaré chegou o Messias. E hoje nós queremos celebrar toda essa dinâmica de esperança. Esperaram no passado. Deus não lhes deixou sem respostas. Também nós queremos viver a esperança, seguros de que Deus responde aos seus, como já o fez desde o início do cristianismo. Para esse primeiro domingo do Advento, que é neste ano, cai no primeiro domingo do mês de dezembro, 1º de dezembro, o texto do Evangelho é de Lucas, Lucas 21, capítulo 21, versículos 25 a 28, depois se dá um salto para 34 a 36. Como sempre, vamos primeiro à leitura. Em seguida, a leitura, explicação, para depois a oração. Começo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia. Como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo o momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar em pé diante do Filho do Homem. Meus caros, esses textos são os chamados textos apocalípticos, gênero apocalíptico. Quando se fala de Apocalipse, quase sempre se imagina um conjunto de fatos aterrorizantes, de desgraças, de punições, de tragédias, de cataclismos de toda ordem. Vamos lá, é preciso compreender. A palavra apocalipse e o verbo equivalente é revelar, desvelar o que está oculto, revelar o sentido dos fatos da história e neles vislumbrar a presença
e a vitória de Deus. Vamos lá. Observemos, vale observar aqui, antes de ir aos versículos lidos, que estamos ainda no início do capítulo 21, versículo 5. Jesus estava em Jerusalém, passou uma semana, recolheu-se ao Monte das Oliveiras, recolhia-se lá, pernoitava lá, depois no dia seguinte retornava a Jerusalém, bem próxima, menos de 1 quilômetro. Desde o monte se podia ver, no outro lado tinha um vale no meio, no outro lado estava a cidade de Jerusalém. E havia o imenso templo, majestoso, grande, maravilhoso, considerado uma das mais belas maravilhas conhecidas do tempo, e em termos de obra de engenharia, uma das grandes expressões da inteligência é a capacidade humana de construir. Imenso, bonito, gigantesco. E aí diziam a Jesus a respeito das belas pedras e a imensidão votiva daquele lugar. E Jesus estava a responder que toda a grandeza humana ainda não salva a humanidade. E daí, nesse contexto está o Evangelho, estão os versículos 25 a 28 e 30, 34. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. A linguagem apocalíptica é profundamente simbólica. O sol, a lua, as estrelas, brilham. Ninguém brilha como o sol, nada. Então associava-se ao sol o poder e a glória do grande imperador romano. A lua brilhava à noite, ninguém pode impedir a lua de brilhar. É uma referência aos outros poderes e aos outros reis menores subordinados ao grande império romano. E vamos mais. Na terra as nações estarão em angústias, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. No mar, imaginava-se, linguagem apocalíptica, que no fundo do mar habitavam as potências malignas, as potências do mal tomando conta e ameaçando a humanidade. Não é algo apenas para outrora. Vivemos dias de guerras no Oriente que podem se alastrar, se disseminar, e há pretensos sóis e luas, pessoas que se veem como poderosos concessionários da verdade. São todas falsas potências que um dia serão superadas e vencidas pelo Filho do Homem, vencedor sobre toda a morte e sobre todo o mal. É o advento, a expectativa feliz, o aguardo esperançoso de que o mal na história seja superado. E todo esse linguajar simbólico fora adotado pelos evangelistas para recordar: verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, superior ao sol, à lua, ao bramido dos mares. Quando começarem a acontecer essas grandes convulsões, elas significavam o combate entre as potências do alto, as potências de Deus, que vão eliminar da história o mal do mundo. E o mal no mundo é representado por tudo o que destrói e faz mal à humanidade, domina e tiraniza. Levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Não são textos para tocar, para se referir a realidades ameaçadoras, mas para dizer
que todas as ameaças tornar-se-ão pequenas ante a grandeza da glória e da vitória do Filho do Homem, Jesus Cristo. Então, qual é o lugar dos cristãos? Que atitude seria nobre? Como esperar? Como viver esse tempo de esperança? Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, embriaguez, pelas preocupações da vida. Isto é, viver cada tempo, cada época, por mais ameaçadoras que sejam os quadros, contextos e situações, que estejamos de prontidão para receber o Filho de Deus vencedor, que não vem para trucidar ninguém, mas que vem para trazer sua vitória a quem está, quem alimenta e acalenta a esperança de, a despeito de tantas contradições e negações da verdade, ele se faz próximo, não para destruir. O fim do mundo não é um fim que tenha destruições, é uma finalidade que chega à plenitude, é o fim da história. Ficai acordados, portanto, para terdes a força, e orai para terdes a força de escapar de tudo o que pode acontecer. O orante interpreta as situações todas segundo os critérios da vitória de Deus. Não olha para contextos, situações, realidades, atemorizado pelas ameaças. O limite sempre se impõe para quem vive na história, mas para quem confia no ressuscitado, sabe que não há nenhuma potência de morte que possa distanciar os discípulos de Jesus do seu Senhor vencedor. É esse o texto para esse primeiro domingo do Advento. Querido irmão, querida irmã, vamos à nossa segunda parte da leitura orante. Ou, dizendo melhor, vamos agora à leitura orante na sua segunda parte, depois da primeira, que tinha uma característica mais explicativa. Novamente, é o texto de Lucas, capítulo 21, 25 a 28, depois se dá um salto para 34 a 36. Vamos, antes de tudo, pacificar-nos. As distrações, os pensamentos, os fascínios ou os temores podem arrebatar-nos do ambiente orante. Queira colocar-se numa posição, pois, que favoreça o recolhimento, a quietude e o dinamismo respiratório. Tem uma grande força condicionadora. Vamos respirar lentamente, inspirar primeiro, lentamente, até tornar os pulmões plenos, plenamente inflados de ar. O ar é vida e é gratuito, como a nossa vida e a nossa vocação resultam da gratuidade de Deus. Eu aqui, você aí, vamos respirar lentamente, inspirando primeiro. O ar para dentro, respiração longa, sem pressa,
Embora o organismo peça que se apresse, sem pressa. Isso nos pacifica. Vamos expirar, sempre sem pressa. Isso exige que nos concentremos em cada movimento respiratório. Façamos isso ainda uma outra vez. E agora vamos pedir que venha orar em nós o Espírito de Deus. Quando Jesus orava, lá estava Ele. Quando Jesus falava, até quando Jesus chorou sobre Jerusalém. Vamos pedir que Ele venha nos iluminar, nos transfigurar. Espírito Santo, Espírito, vida, amor. Espírito Santo, que és o amor de Deus, Pai, de Deus Filho, vinde enriquecer-nos da força, da vitalidade, da sabedoria, dos encantos de Deus. Fazei-nos dóceis aos segredos, ao vigor que procedem do alto. Fazei-nos sensíveis ao que o próprio Deus quer revelar de si mesmo. Que vossa força nos faça receptivos aos olhares, às bênçãos e ao vigor do próprio Deus que vive em nós. Fazei-nos generosos, criativos. Fazei-nos dóceis ao que o próprio Senhor nos quer falar pelas palavras do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar aquelas cenas. Foi lembrado, na primeira parte, que Jesus se retirou com os seus discípulos numa tarde. Havia chegado a Jerusalém há uns 2 dias. Vai ao templo, volta para pernoitar no Monte das Oliveiras. Vamos tentar imaginar Jesus e os seus retornando. Talvez tenham se abrigado em alguma gruta. Havia várias. Ou então algum acampamento, alguma barraca como existem hoje. Ainda há luz. E os discípulos estão maravilhados com a magnificência e o gigantismo do templo. E o Senhor a lhes dizer, tudo isso é pouco e é pequeno, não sobrará pedra sobre pedra. Podemos vê-los espantados, perplexos, estão atônitos, mas por quê? Em meio a tanta grandeza e beleza. E aí nós podemos começar a imaginar Jesus a lhes falar que virão dias em que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Eles conhecem a linguagem apocalíptica. Sabem que não se trata do astro, o sol, ou a lua, ou as estrelas. Mas compreendem. O Império Romano era exuberante.
Os outros estados menores tinham seus privilégios e suas magnificências e grandezas. Havia forças, havia batalhas, havia embates. Uns vencem, outros não. E Jesus está a lhes falar e eles contemplam que Jesus dirá: haverá medo. Os poderes dos céus serão abalados. Quem ouve aquilo pensa em catástrofes cósmicas. Eles sabem que os grandes poderes da história e os grandes domínios e as grandes fronteiras terão novas configurações. Estão vendo o Senhor e ouvindo a lhes dizer: tudo passa. Mas em tudo isso eles ouvem também, lá naquele bosque, na montanha, no Monte das Oliveiras, tendo Jerusalém diante dos olhos. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantai a cabeça. Está próxima a vossa libertação. Para quem crê, para quem confia, aquelas palavras sugerem esperanças. Para quem não compreende ou não confia, aquelas palavras sugerem temor. Vamos tentar vê-los a contemplar, ouvindo-os. O Senhor a lhes falar: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão e pela embriaguez. Se escrevessem hoje, talvez o evangelista escreveria pelo consumismo, pelas formas mais diversas de falsas verdades e encantamentos com o que fala de poder e de domínio, não de amor e de fraternidade. Cuidado para que não vos embriagueis pelas preocupações da vida. O Senhor está a lhes falar porque vai chegar o dia da libertação. Quem não deseja encontrar-se com o Senhor não percebe sua presença. Quem não o busca não o reconhece. E lá estão os discípulos a imaginar um futuro. Se de um lado apresenta riscos, por outro é também denso de esperança. E agora vamos colocar o nosso nome lá e a nossa história. Vivemos tempos de conflitos, de bramido dos mares com o seu significado, com o sol com seus sinais, com as angústias de cada época. E quanto sofrimento na atualidade. Poderíamos até dizer: para onde vai o mundo? E o Senhor está a dizer que se houver cuidado para que não nos deixemos arrastar por devassidões, por desvios, por falsas verdades, ou a despeito de tudo o que possa haver, se houver quem nele confia e a sua palavra obedece, a libertação não está longe. Talvez o Senhor queira ouvir de mim, ouvir a minha resposta em meio às confusões, desordens e contradições da nossa história. Lá na minha casa talvez, lá no ambiente que eu frequento, em meio a tantas devassidões e contra-testemunhos, o Senhor está a ouvir de mim uma resposta. Cuidado para que não te deixes arrastar por fascínios de todo tipo, o do cifrão, o do poder, o da fama,
ou de uma vida repleta de triunfos. O Senhor olha para mim e está a pedir, perguntar sobre as minhas vitórias e os meus sucessos, como interpreto? Ou então como interpreto as minhas derrotas e os meus tropeços? Se eu me condenar, isso não me prepara para a sua vinda. Se eu viver de conquistas, isso me desprepara para o encontro com Ele. O que o Senhor Jesus quer dizer a mim acerca do meu futuro, dos meus comportamentos, das minhas escolhas? Ele me faz essa pergunta, é a minha oração de resposta. Agora é a minha palavra.